Vamos agora criar a tela de pesquisa de contatos na nossa agenda. Então, no pacote de código-fonte, a gente vai dentro do pacote executável e vamos clicar com o botão direito, novo, Form JFrame. O nome da nossa tela será tela pesquisa. Finalizar. Bom, vocês vão ver que ele vai criar uma nova tela em branco. E nessa tela a gente vai incluir alguns componentes que a gente vai precisar para fazer isso. Então, o primeiro deles é a caixa de texto, que vai ser utilizada para a gente fazer a pesquisa. Então, vamos escolher aqui campo texto, colocar no nosso formulário. Agora vamos adicionar um label, logo na parte superior. Inclusive, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um campo do lado do outro, que eu acho que fica melhor. E um botão. Esse botão vai ser o botão para a gente realizar a pesquisa. E por último, vamos adicionar uma tabela, logo abaixo dos campos. Certinho. Agora vamos ajustar o tamanho dos campos. E vamos começar modificando o texto do label. Esse daqui será pesquisar. A nossa caixa de texto, vamos clicar com o botão direito, editar texto. Vamos deletar esse texto daqui. Botão direito novamente, vamos alterar o nome da variável. Vamos chamar de txt pesquisa. Ok. Por último, vamos editar o texto do botão, pesquisar. E vamos também trocar o nome da variável do botão. Então, botão direito, alterar o nome da variável. btn pesquisar. Ok. Bom, agora na tabela a gente vai adicionar os campos que a gente vai trazer da nossa tabela de contatos. Então, com o botão direito, vamos alterar o conteúdo dessa tabela. Nessa primeira aba não vamos mexer em nada, vamos para a aba colunas. Aqui estão os campos que aparecem na nossa tabela logo abaixo. Então, vamos alterar o nome deles. O primeiro vai ser o ID, que vai mostrar o ID do contato. O segundo, o nome. O terceiro vai ser o e-mail. O quarto a gente vai excluir. No tipo, aqui logo à direita, vamos escolher o tipo de cada atributo desse. Então, o nome vai ser do tipo integer. E os dois, nome e e-mail, será do tipo string. Então, redimensionável quer dizer que o campo pode alterar a largura das colunas, igual a gente está fazendo aqui agora. Então, pode deixar marcado. Agora, editável, a gente vai desmarcar, porque a gente não quer modificar o valor dessas colunas dentro da tabela. No campo ID, a gente pode colocar uma largura preferencial. Vamos colocar aqui tamanho 25. E na largura máxima, vamos colocar também 25. Os demais a gente pode deixar do jeito que está. Agora vamos na aba linhas. Na aba linhas, a gente tem aqui 4 linhas em branco. A gente pode excluir todas elas. Basta vir aqui na contagem, colocar 0 e apertar Enter. Ele já vai deletar todas de uma vez e finalizar fechando aqui a tela. Então ficamos aqui com as 3 colunas que criamos. Vamos lá. O próximo passo é a gente modificar a forma de inicializar da nossa tabela. Então, a gente vai lá no código-fonte e a gente vai localizar o método principal, que é o método main. Está aqui, o método main. E dentro do método main a gente tem essa linha aqui especificamente, que é a que a gente vai modificar. Primeiro é o seguinte, ela vai fazer a instância, vai criar uma nova instância dessa tela de pesquisa que estamos criando, e depois set visible true, que significa que ele vai exibir essa tela logo após criar a sua instância.
Então a gente vai trocar esse comando aqui agora. Vamos criar logo abaixo do método principal, que é após essa chave aqui, que você pode ver ela está realçada aqui e aqui em cima. Então ele começa o método main aqui, finaliza aqui. Então vamos apertar Enter 2 vezes. E vamos criar um novo método. Esse novo método vai ser utilizado para inicializar a tela do mesmo jeito que fizemos aqui, só que a gente vai fazer algumas modificações posteriormente. Então eu vou criar um método estático também. Então vai ser public static void, porque ele não vai retornar nada, e eu vou chamar de inicializar. Abre, fecha parênteses, abre chaves e fecha em seguida. Aqui dentro do inicializar, a gente vai pegar tudo isso daqui, eu vou recortar e vou colar aqui dentro. E no lugar dele, eu vou pegar o inicializar que criamos e vou colocar aqui dentro. Então vai ser tela pesquisa.inicializar, ponto e vírgula. A gente consegue executar desse jeito, porque esse método inicializar é do tipo estático. Agora a gente tem que fazer algumas modificações no inicializar. O primeiro é, quando criarmos a instância de tela de pesquisa, a gente vai colocar essa instância em uma variável. Então, eu vou colocar aqui logo na frente, tela pesquisa, vou dar nome a ela de tela, vai ser igual a new tela pesquisa. E a gente fecha com um ponto e vírgula no final. E esse setVisible que ficou sobrando, a gente vai chamar ele através do objeto que acabamos de criar aqui em cima. Então a gente coloca tela.setVisible, ou seja, a gente vai definir visível a nossa tela que foi criada aqui em cima. E logo em seguida, a gente vai chamar um método responsável por carregar os contatos do banco de dados. Então, antes disso, eu tenho que criar esse método dentro da minha classe. Então, logo abaixo do método inicializar, temos aqui o final dele aqui nessa chave. Vou apertar Enter 2 vezes novamente e vou criar um outro método, só que dessa vez ele não vai ser estático, porque agora a gente criou o objeto da tela e a gente vai chamar ele através desse método. Então vai ser um método público, void porque ele não retorna nada, e eu vou chamar ele de pesquisar. Abre parênteses, abre chaves e fecha em seguida. Então agora esse método pesquisar que vai ser executado quando eu chamar aqui em cima, tá certo? Então agora eu consigo vir aqui e colocar tela.pesquisar. Nesse momento, quando eu fizer pesquisar, ele vai executar a pesquisa antes de exibir a tela. Agora na parte de pesquisa, a gente tem que fazer com que o nosso sistema vá ao banco de dados e traga para mim os contatos cadastrados. Então, para isso, eu vou declarar um ArrayList de contatos, vou chamar de lista contato, ele vai receber o resultado de contato DAO.listar, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Ele vai dar esses erros aqui, porque a gente ainda não importou nenhuma dessas classes que estão sublinhadas em vermelho. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos clicar na lâmpada e pedir para adicionar a importação de contato. Mais uma vez, clica na lâmpada, adicionar a importação de contato DAO. Mais uma vez, clica na lâmpada, adicionar importação de ArrayList. Pronto, agora não temos mais erros em nosso sistema. Bom, próximo passo, a gente tem que recuperar a nossa tabela que a gente criou aqui na nossa tela. Só que antes disso, eu tenho que fazer a modificação da variável dessa tabela também, porque a gente ainda não fez. Então, clica nela com o botão direito, alterar o nome da variável. Eu vou chamar de TBL contatos e vou dar OK. Pronto, agora a gente consegue acessar essa tabela lá no código-fonte. Então, a gente volta ao código-fonte e para a gente conseguir adicionar itens nessa tabela, a gente precisa pegar não só o objeto, mas o modelo de dados que essa tabela possui. Porque quando a gente alterou o nome das colunas aqui em cima, a gente criou um modelo de dados para ser exibido nessa tabela.
Então, para a gente inserir uma nova linha, a gente pega esse modelo criado e carrega lá para o nosso código-fonte. Então, vamos voltar ao código-fonte. E aqui embaixo, a gente vai declarar um objeto do tipo default table model, ou seja, um modelo padrão de tabelas. Vou chamar de modelo e ele vai receber um cast, ou seja, uma conversão de tipos, né, do modelo que a gente criou para um modelo padrão da linguagem Java. Então a gente abre o parênteses depois do igual e coloca novamente o nome default table model. E aqui na frente a gente vai colocar tbl contatos.getModel. Salvei. Nesse momento ele vai dar esse erro porque a gente precisa importar esse default table model, também como fizemos o arraylist. Então clica na lâmpada, adicionar importação para default table model que está no pacote javax.swing.table. Aí ele para de dar o erro e nesse momento a gente vai fazer a navegação na nossa lista e adicionando os itens da lista ao modelo que criamos agora. Então a gente faz um for, declaramos um objeto contato, vou dar um nome para ele de C, lista contato, abre chaves e fecha em seguida. O que esse comando vai fazer? Para cada contato que tiver nessa lista, ele será adicionado ao objeto C, e a gente conseguirá acessar todas as propriedades desse objeto contato. Então agora a gente vai pegar o modelo .addRow, ou seja, a gente vai adicionar uma nova linha ao nosso modelo. E aqui dentro, vocês estão vendo que ele está sugerindo você criar um vetor, ou seja, cada linha será um vetor de objetos. Então a gente declara um new object, abre e fecha colchete, que é para definir que é um vetor. Depois disso a gente vai abrir uma chave e fechar logo em seguida. Para ficar mais fácil de visualizar, eu vou apertar Enter, mas não é necessário. Então, Enter, Enter, mais uma vez Enter, e aqui dentro vamos colocar os atributos na ordem que eles estão na tela, da esquerda para a direita. Então, primeiro temos ID, depois nome e depois, por último, e-mail. Então vamos ao código-fonte, a gente vai colocar C, que é o objeto aqui em cima, .getID, vírgula, C.getNome e por último, vírgula, C.getEmail. Bom, nesse momento ele vai adicionar todas as linhas que foram localizadas no nosso sistema à nossa tabela. Vou salvar. E agora eu vou executar o programa apertando a tecla Shift e F6. Então, podem observar que ele já trouxe todos os dados do banco de dados que já tinham cadastrados lá, certo? Só que por enquanto não podemos pesquisar nada, porque ainda não implementamos o método de pesquisa no nosso sistema. Então eu vou fechar novamente o sistema aqui. E vamos fazer as alterações para que o botão pesquisar funcione corretamente. Primeiro caso, pessoal, vamos abrir agora contato DAO. Estamos utilizando o método listar, porque esse método ele vai fazer um select asterisco from contato, ou seja, vai trazer todos os contatos da tabela de contatos. Então, para que a gente consiga pesquisar os dados, a gente precisa fazer uma modificação na classe DAO para que ela receba um texto a ser pesquisado no banco de dados. Para isso, eu vou selecionar o método listar até o seu final. Então, vou selecionar todas as linhas até aqui a linha 36, que é onde finaliza o método, que ele retorna a lista e ele finaliza logo em seguida. Vou dar um Ctrl C e logo abaixo dessa chave eu aperto duas vezes Enter, Ctrl V. Agora temos dois métodos de listar, que faz exatamente a mesma coisa. Só que agora
vamos fazer uma modificação para que esse método listar seja um método de pesquisa. Então, vou modificar primeiro o nome dele, porque ele já está dando esse erro, porque tem dois métodos com o mesmo nome. Então, vamos chamar ele de pesquisar. Pronto. Fiz a modificação, ele vai parar de dar erro. Agora, a gente tem que receber uma informação que veio lá da caixa de texto que a gente está pesquisando. Então, vamos criar uma variável do tipo string e vou chamar ela de filtro. Ou seja, a string filtro ela vai receber os dados que a gente digitar na tela para fazer uma pesquisa no banco de dados com eles. O próximo passo é alterar essa parte aqui, ó, que é onde ele cria o objeto para realizar a consulta. Nesse caso, a nossa consulta ela vai receber um parâmetro, que é o filtro. Ou seja, a gente não pode utilizar o statement, porque o statement não permite que adicionemos parâmetros à nossa consulta. Então, vamos trocar de statement para prepared statement. Ele vai dar um erro, porque no prepared statement, a forma de criar ele é diferente. Então, o primeiro passo é, vou selecionar o nosso SQL aqui, vou dar um Ctrl X para recortar, e aqui eu vou modificar. Ao invés de create statement, vai ser prepare statement. E aqui dentro dos parênteses, a gente vai colar o SQL que recortamos. Bom, esse SQL, por enquanto, ele está fazendo a mesma função do SQL anterior. Então, temos que modificar ele para que ele receba o filtro que incluímos aqui no parâmetro de pesquisa. Então, vamos lá, pessoal. Para fazer essa modificação, precisamos incluir a cláusula where na nossa consulta. Então, vamos colocar where nome like interrogação or e-mail like interrogação. Ou seja, ele vai ser inteligente de modo que um único parâmetro de pesquisa selecione dados que estejam tanto no nome quanto no e-mail. Então vamos lá, a gente retorna aqui para o lado esquerdo da nossa tela e vamos continuar aqui as modificações do método pesquisar. Para a gente ganhar um espaço melhor aqui na tela, eu vou esconder essa área esquerda aqui do NetBeans, para a gente trabalhar somente no código-fonte. Então é só clicar no botão de menos. Vamos agora apertar Enter e vamos passar os dois parâmetros que criamos. Temos duas interrogações, significa que eu tenho que passar aqui dois parâmetros para o meu prepared statement. Então eu vou chamar st.setString, porque o nome e o e-mail são string, então eu vou ter que fazer isso para os dois. Então, abre parênteses. Primeiro parâmetro é a posição, que vai ser 1. O segundo parâmetro é o nosso filtro. Só que como estamos utilizando o like, a gente tem que colocar, se a gente quer fazer uma pesquisa utilizando qualquer posição da string, utilizando o início da string ou o fim da string, através do sinal de percentual. Então, como queremos pesquisar em qualquer posição da string, eu abro uma aspas, coloco percentual no início, vou concatenar com sinal de mais, vou colocar o filtro, outro sinal de mais e uma outra aspas aqui no final com o percentual, ponto e vírgula. Isso significa que tanto faz se a posição que eu digitar a minha palavra ou a minha letra, ele vai pesquisar na minha string independente da posição, se for no início, no meio ou no fim. Vou copiar essa linha inteira e colar abaixo, alterando apenas a posição, que agora é a posição número 2. Então, desse jeito, a gente fez todas as modificações necessárias. Daqui para baixo continua do mesmo jeitinho que a gente já tinha feito antes. Ok. Feito isso, a gente volta para a tela de pesquisa. Estamos aqui na tela de pesquisa. E agora, a gente vai fazer uma modificação no método pesquisar. Que ao invés de usar o método listar, eu vou trocar ele pelo método pesquisar.
Só que ele vai dar um erro, porque para pesquisar eu tenho que preencher aquela variável filtro que criamos. Então, dentro do parênteses, a gente vai colocar txt pesquisa.getText. Abre e fecha parênteses. Ou seja, ele vai pegar o que eu digitar lá no meu campo de pesquisa e vai passar aqui no meu método pesquisar. Próximo passo, a gente vai lá no nosso projeto e agora vamos adicionar um evento no nosso botão, porque por enquanto o botão não está fazendo nada. Então, para fazer isso, você vai clicar no botão pesquisar 2 vezes e aqui no código-fonte ele vai criar para a gente o pesquisar action performed. Então, a gente vai apagar o comentário e simplesmente vai executar o método pesquisar. Ponto e vírgula. Pronto. Agora, quando eu clicar no botão, ele vai executar a ação de pesquisar da nossa tela. Basta agora a gente executar o programa com Shift e F6. Então, iniciou o nosso programa, temos todos os contatos listados, agora eu vou pesquisar com a letra M e A. Vou clicar no pesquisar e vocês vão ver que vai acontecer um pequeno probleminha na nossa listagem. Olha só, ele trouxe todo mundo novamente. Por quê? MA eu tenho no Gmail, né? Então, Gmail aqui, Gmail aqui, Gmail aqui. Todos eles têm Gmail. Então, ele trouxe todo mundo. Só que, para você observar, ele trouxe todos os 3 novamente. Então, ele repetiu todos os dados. Vamos observar o código e ver por que ele está repetindo novamente todos os contatos. Vou fechar aqui. E vamos ao código-fonte, lá no método pesquisar. Olha só, pessoal. Quando eu faço a pesquisa, ele vai lá no sistema, traz todos os contatos e adiciona na lista. Então, ele simplesmente adiciona esses dados na nossa tabela. E então, o que acontece? Antes de adicionar novas linhas à nossa lista, a gente precisa limpar o que já está adicionado nela. Para isso, a gente vai apertar Enter aqui e no objeto modelo, a gente vai executar o comando set row count 0. Com esse comando, eu vou colocar até um comentário aqui, ele vai limpar os registros da tabela. Vamos executar novamente. Então vamos lá, vou fazer um teste, eu vou pesquisar Rafa e vou clicar novamente no botão pesquisar. Agora sim, ele deletou os registros e adicionou somente o que ele trouxe na minha pesquisa. Vou deletar aqui, pesquisar novamente, ele trouxe todos os registros. Agora a gente finalizou a pesquisa. Para finalizar, vamos fazer o seguinte, eu quero pesquisar também quando eu digitar alguma coisa e pressionar a tecla Enter aqui na caixa de texto, sem precisar clicar no botão para isso. Então, vou fechar aqui a minha tela, volto ao meu projeto e na caixa de texto eu vou fazer uma modificação. Eu vou adicionar um evento também na caixa de texto. Então, clico nessa caixa, como normalmente, e aqui do lado direito temos o painel, a palheta aqui em cima e as propriedades aqui abaixo. Se não estiver aparecendo aqui essa parte de propriedades, se tiver somente assim, o que você deve fazer? Você vai lá no menu Janela, Ferramentas do IDE, e você vai procurar aqui Propriedades. A tecla de atalho é essa daqui, ó, Ctrl, Shift e 7. Clicando, ele vai mostrar para você novamente a tela de propriedades. Então, nas propriedades do meu text file txt pesquisa, a gente pode observar que estamos nele aqui. A gente vai clicar em eventos. E aqui em eventos, a gente vai procurar o evento de tecla pressionada. Então, rolem a barra de rolagem.
e vão procurar a função keyPressed. Aqui, por enquanto, não tem nenhum evento, tá como nenhum. Então, a gente clica nessa setinha e vamos marcar essa opção, txt pesquisa keyPressed. Clicando, ele vai adicionar o evento de keyPressed na nossa caixa de texto txt pesquisa. Vou apagar o comentário. E aqui, pessoal, a gente tem que descobrir o código da tecla pressionada. Então, eu vou colocar aqui um System Out Print. Um System Out Print. É só digitar Solt e apertar Tab. E aqui eu vou apagar as aspas e vou colocar EVT. Por quê? EVT é o nome do objeto do meu Key Event. Ou seja, quando eu pressiono uma tecla, ele dispara um evento. E eu quero saber o que esse evento executa no meu sistema. Então, eu vou colocar aqui EVT e executar o programa. Notem aqui abaixo. Estou aqui e vou digitar a letra M. Então, ó, ele adicionou aqui embaixo o código do evento que disparou quando eu pressionei a tecla M. Então, temos aqui keyPressed, o código da tecla M é 77, o texto que imprimiu é o M, o char, né, o caractere, é o M minúsculo, e assim por diante. São várias informações de um evento. Agora, para pesquisar, eu quero que ele pesquise quando eu pressionar a tecla Enter. Então, eu vou pressionar o Enter do teclado agora. Imprimiu outro evento de tecla, com o código número 10 e o caractere como Enter. Então, o código da tecla Enter é o código 10. Vou agora voltar para a tela do meu sistema e vou apertar o Enter, que fica ao lado dos números, para ver se ele tem um código diferente. Bom, do mesmo modo, o código dele também é 10. A única diferença é o key location, né? Onde que ele está localizado essa tecla. Então, o Enter normal, ele fica na localização padrão, né? Standard. E o Enter dos números, ele fica no numpad, ou seja, no teclado numérico. A única diferença, então, é a localização deles. O código é o mesmo. Então, eu vou fechar o meu programa. E agora que eu já sei o código da tecla Enter, eu vou utilizar esse código para isso. Então, eu vou criar um comando condicional if, e entre parênteses eu vou colocar event, ou evt, .get keycode. O keycode igual a 10 significa que eu estou pressionando a tecla Enter. Pressionei a tecla Enter. E aí, quando eu pressionar a tecla Enter, eu tenho que simplesmente pesquisar. Então, coloco o pesquisar aqui. Vamos executar o programa. Então, vamos lá. MAR, tecla Enter. Pesquisou normalmente. Agora, vamos fazer um outro teste. Agora eu quero que quando eu pressione a tecla ESC, ele traga novamente todo mundo, ou seja, ele limpe a minha pesquisa. Então, vou fechar aqui o programa. Mais uma vez, eu vou dar um System Out Print aqui, porque eu tenho que descobrir o código da tecla ESC. Então, EVT. Roda o programa. Vou apertar a tecla ESC. Então tá aqui, ó. Tecla Escape. O código dela é o 27. Então, fecho o programa. E agora eu vou excluir o System Out Print e vou colocar o comando. Se o meu evento .getKeycode, se o código da tecla for 27, significa que eu vou botar o comentário, pressionei
a tecla ESC do teclado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai limpar o meu campo de pesquisa, txt pesquisa.setText vazio, e novamente ele vai fazer uma pesquisa. Ou seja, ele limpa o campo pesquisa e executa a pesquisa novamente, para trazer todo mundo de novo. Então, Shift F6. Agora vamos testar. Vou digitar MAR, Enter, pesquisou. ESC, limpou a pesquisa. Rafa, pesquisou. ESC, limpou a pesquisa. E assim a gente finalizou a criação de uma tela de pesquisa de contatos, utilizando os componentes do Swing para montar uma tela de listagem.